Olá! Vamos começar uma viagem no tempo hoje. A gente vai mergulhar num mundo que, olha, é fascinante. O dos costumes de casamento nos tempos bíblicos. É hora de desvendar práticas que moldaram sociedades inteiras por séculos. Sabe, quando a gente pensa em casamento hoje, logo vem à mente o quê? Romance, vestido branco, aquela festa toda, né? Mas e naquela época? Como era de verdade uma união? Olha, pode esquecer um pouco essa ideia de encontros e propostas super românticas. A realidade era, vamos combinar, bem mais prática e muito mais complexa. Beleza, então vamos mergulhar fundo nisso. Para a gente entender o casamento bíblico, a primeira coisa é sacar o contexto da época. A gente está falando de uma sociedade onde, olha, as prioridades eram outras. Sobrevivência, a continuidade da família, a estabilidade da comunidade. Isso era o que mais importava. E aqui está o ponto principal, a grande virada de chave. O casamento não era, em primeiro lugar, sobre o amor entre duas pessoas. Não mesmo. Era, na verdade, um contrato social e econômico. Pensa assim, uma aliança estratégica entre duas famílias. E o objetivo? Bom, era bem claro. Garantir a continuidade da linhagem, proteger as propriedades e, claro, fortalecer os laços da comunidade toda. Então, qual era o primeiro passo oficial? Esquece o pedido de joelhos com anel. O negócio era muito mais formal, muito mais sério. Era o contrato de noivado, que em algumas tradições é chamado de betrothal. E o mais impressionante disso tudo é que o noivado bíblico não era só uma promessa, sabe? Era um acordo legal. Tinha força de lei mesmo. Assim que o contrato era fechado, pronto. O casal já era visto como marido e mulher perante a lei. Isso mesmo sem morar junto ainda. E para desfazer? Só com um divórcio formal. Pensa na seriedade disso. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem o noivado bíblico, um contrato legal, com foco total na aliança entre as famílias, e que para quebrar, só com o divórcio. Do outro lado, o noivado como a gente conhece hoje, uma promessa pessoal, centrada no casal, que pode ser desfeita com muito mais facilidade. A diferença no peso, na seriedade, é gigante. Tá, mas e a parte financeira? Como é que essa aliança era selada? Bom, aí entra uma das práticas mais famosas e talvez uma das mais mal compreendidas de todas, o dote. Aí muita gente já pensa, o dote era o preço da noiva, né? Mas calma lá, pensar assim é simplificar demais uma coisa que era muito, mas muito mais complexa. A verdade é que o dote tinha várias funções e todas elas eram vitais, tanto para a família quanto para o próprio casal. Então, vamos entender isso melhor. Primeiro, o dote servia como uma compensação para a família da noiva. Pensa bem, eles estavam perdendo uma filha, que era parte da força de trabalho da casa. Segundo, era uma prova de que o noivo tinha condições de sustentar a nova família. Terceiro, e isso é crucial, funcionava como uma segurança financeira para a esposa, caso ela ficasse viúva ou se divorciasse. E por último, era um selo público, uma demonstração para todo mundo ver do compromisso sério do noivo. Ou seja, era muito mais que só dinheiro, entende? Mas olha, não era só sobre leis e dinheiro, não. Tinha uma camada ainda mais profunda em tudo isso. O casamento era visto como uma aliança sagrada. Aquela passagem famosa, o que Deus uniu ninguém o separe, resume perfeitamente essa visão. A união não era só um contrato assinado entre famílias na frente da comunidade. Era um pacto feito diante de Deus. E essa dimensão espiritual dava ao casamento um peso, uma ideia de permanência e santidade que ia muito além de qualquer acordo aqui na Terra. E o impacto disso era um efeito dominó positivo, porque ao unir duas famílias, o casamento acabava fortalecendo a rede social da comunidade inteira. Isso garantia mais estabilidade, mais cooperação, um futuro coletivo mais seguro. Dá para dizer que cada casamento era como um pilar que ajudava a sustentar toda a sociedade. Bom, a gente falou da teoria, né? Mas como é que isso tudo funcionava na prática? Para entender de verdade, nada melhor do que olhar para algumas das histórias de casamento mais conhecidas da Bíblia. A gente vai dar uma olhada nas histórias de Isaac e Rebeca, de Jacó e Raquel e também de Boaz e Ruth. Cada uma delas é um exemplo perfeito que ilustra muito bem esses costumes que a gente acabou de conversar.
Começando com Isaac e Rebeca. A história é bem assim. O pai de Isaac, o Abraão, manda um servo dele para encontrar uma noiva lá no meio da sua parentela. E aí a gente vê todos os elementos funcionando. A negociação é toda feita entre as famílias, o consentimento da família da Rebeca e dela também é fundamental. Presentes caríssimos são entregues como dote e a aliança é tão séria que a Rebeca simplesmente viaja para se casar com um homem que ela nunca tinha visto na vida. Impressionante, né? Agora, se prepara para a história de Jacó, que é um verdadeiro drama. Ele se apaixona pela Raquel e combina de trabalhar 7 anos como dote. Exatamente, o dote dele foi serviço, foi trabalho. Só que aí vem a reviravolta. Ele é enganado e casa com a irmã dela, a Lia. Mas o compromisso dele com a Raquel era tão forte que ele topa trabalhar mais 7 anos por ela. 14 anos de trabalho. Isso sim é que é levar um acordo a sério. E para fechar nossos exemplos, a história de Boaz e Ruth. Essa aqui é perfeita para a gente ver a dimensão legal e comunitária do casamento. O Boaz, ele age como um parente remidor. Ele vai perante os anciãos da cidade, segue todo o protocolo legal para poder adquirir o direito de se casar com a Ruth. O casamento ali não é só sobre sentimento, é sobre redimir a terra da família, garantir a linhagem e, acima de tudo, proteger a Ruth e a sogra dela, a Noemi. Então tá, depois de passar por tudo isso, o que a gente pode tirar de lição? O que essas práticas tão antigas revelam pra gente? A ideia central é basicamente esta. O casamento bíblico era, na sua essência, uma instituição da comunidade. Era a base, o alicerce, onde se construía a família, o legado e a própria estabilidade da sociedade. Era uma aliança que era prática, era legal e era sagrada. Algo muito, mas muito maior do que a nossa ideia moderna de uma união só por romance. Isso tudo me faz pensar numa última coisa. Pensa só nos casamentos de hoje em dia. A troca de alianças, a necessidade de testemunhas, a reunião das famílias. Será que, de alguma forma, aquelas tradições antigas de aliança, de compromisso público e de união entre famílias ainda não ecoam um pouquinho nas nossas celebrações? Fica aí uma pergunta para a gente refletir. Agradeço a companhia nesta nossa conversa.